a nossa saudação a todos aqueles que amam o estudo da Palavra de Deus. Um dos aspectos mais fascinantes da Bíblia é a coerência que existe entre os 40 diferentes escritores bíblicos que Deus utilizou num período de 1500 anos para compor os 66 livros das Escrituras. Cada escritor bíblico se refere àqueles que escreveram antes dele para realçarem as mensagens que estão apresentando. Assim, existe através de toda a Bíblia como que um fio de ouro que interliga todos os escritores bíblicos numa única mensagem de salvação e esperança. Isto ocorreu porque a mente de todos eles foi guiada pelo mesmo Espírito Santo de Deus. Nesta semana, nós estudamos como o livro de Deuteronômio, que ocupou uma parte central na vida religiosa do povo de Israel, foi utilizado pelos demais escritores do Velho Testamento para realçar as mensagens que estavam apresentando. Como eles utilizaram Deuteronômio e que aplicações eles fizeram. Nós estudamos o livro de Deuteronômio e percebemos como ele é composto de vários discursos de Moisés, apresentados ao povo de Israel no momento que eles iam entrar na terra de Canaã após 40 anos do deserto. Moisés rememorou a eles como o Senhor os livrara do Egito, como os guiara no deserto. Moisés repetiu a eles os 10 mandamentos e todo o conjunto de leis que o Senhor lhes havia concedido para que eles pudessem se tornar uma grande e poderosa nação. Depois disso, Moisés lhes mostrou de que Deus tinha bênçãos extraordinárias para eles. E Deus lhes disse que se fossem fiéis à aliança, receberiam bênçãos extraordinárias e se tornariam uma grande nação. Porém, se esquecessem do Senhor, se desobedecessem à aliança, haveria sobre eles maldições, problemas, consequências, resultados. Assim é que nós encontramos, através de todo o Velho Testamento, o livro de Deuteronômio sendo chamado de livro da lei, ou seja, o resumo de todos os ensinos de Deus para o povo de Israel antes de entrarem na terra de Canaã. Esse livro esteve presente na história do povo de Israel, em diferentes momentos de reavivamento e reforma espiritual. A lição dessa semana inicia destacando uma dessas ocasiões importantes. Nos dias do rei Josias, que governou entre os anos 640 e 608 a.C., Judá vivia uma grande crise. Era um reino pequeno, enfraquecido e cercado de inimigos, pela Síria ao norte e Egito ao sul. Em meio a essa crise, o rei Josias decidiu buscar a Deus. Ele iniciou uma reforma no templo em Jerusalém, que estava abandonado. Nesta obra de reforma, o sumo sacerdote Ilquias encontrou ali um manuscrito contendo o livro da lei, provavelmente o livro de Deuteronômio. Esse livro foi apresentado e lido perante o rei. E Josias percebeu, ao ouvir atentamente sobre a aliança do Senhor, de que na aliança estavam incluídas bênçãos e maldições. Haviam condições para receberem as bênçãos de Deus. E ele descobriu com a verdadeira razão de se encontrarem naquele momento tão difícil como o povo. Eles estavam em apostasia espiritual, haviam abandonado a comunhão com o Senhor, o templo estava fechado, altares pagãos estavam espalhados em toda a Judá. Josias percebeu que o único caminho, agora impulsionado pelo Espírito de Deus, era uma reforma espiritual, que o povo voltasse para o Senhor, o povo se relembrasse da aliança com o seu Deus. E agora Josias decidiu fazer uma reforma no templo, na nação, na vida do povo, purificando de todo o paganismo, para que voltasse a seguir o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando Josias estava iniciando a sua reforma espiritual, o Senhor chamou Jeremias para iniciar o seu ministério.
A lição nessa semana destaca, na segunda-feira, a utilização céu dos céus como designação da morada de Deus, como uma expressão utilizada nas diferentes reformas espirituais em Israel. Essa expressão, que era uma expressão idiomática em hebraico, era utilizada para explicitar a soberania, a grandiosidade de Deus na liderança da sua obra criada. Essa expressão foi utilizada na dedicação do templo por Salomão. Foi utilizada por Esdras e Neemias na reforma espiritual que empreenderam após o cativeiro em Babilônia. Em Deuteronômio, nós percebemos que Deus, em inúmeras ocasiões, se apresentou ao seu povo e lembrou-lhes que ele estava ali para guiá-los, para salvá-los, se eles permanecessem fiéis em aliança a ele. Nos dias em que Josias iniciou a sua reforma espiritual, o profeta Jeremias foi levantado pelo Senhor para mostrar ao povo o caminho que deveriam seguir. Talvez por isso Jeremias tenha utilizado tanto as mensagens do livro de Deuteronômio ao escrever o seu livro. Quando na morte do rei Josias, entre o ano 609 e 608 a.C., Babilônia já havia tomado Nínive, destruído o reino da Assíria e se tornava agora uma ameaça para Judá. E Jeremias lembrou os judeus do que o Senhor lhes havia apresentado em Deuteronômio, e Moisés havia enfatizado muito isso, de que a existência deles na terra de Canaã estava condicionada à sua fidelidade na aliança com o Senhor, a um relacionamento de amor, misericórdia e obediência. E assim Jeremias, no capítulo 7 do seu livro, no Sermão do Templo, ele lhes mostrou que eles eram o povo de Deus, amado, escolhido pelo Senhor. Porém, a existência do templo entre eles não significava de que eles poderiam ser livres dos inimigos se desobedecessem ao Senhor. O simples templo, a existência do templo, não era suficiente para salvá-los se eles abandonassem o Deus do templo. Jeremias lembrou-lhes as advertências de Deuteronômio. Se eles quebrassem a aliança com o Senhor, eles iriam para o exílio. E mais, Deus anunciou através de Jeremias que durante 70 anos Israel, Judá, estaria sob o domínio de Babilônia. Porém, o Senhor lembrou-lhes também a mensagem de Deuteronômio capítulo 4, verso 29. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. O Senhor prometeu-lhes, através de Jeremias, de que iriam para o cativeiro, mas lá o Senhor circuncidaria o seu coração, e eles voltariam para a terra prometida, passariam a viver uma nova experiência de obediência ao Senhor, ali em Jerusalém. A lição prossegue na sua última parte, mostrando como todos os profetas do Velho Testamento lembravam constantemente o verdadeiro propósito e o espírito da aliança com o Senhor. Por que eles estavam sendo levados para o cativeiro? E como o Senhor desejaria restaurar o seu povo? Eles apelavam sempre para o cumprimento de Israel da sua parte na aliança, conforme definido em Deuteronômio. O profeta Miqueias, por exemplo, no capítulo 6 de seu livro, ele apresenta uma figura de linguagem como que a existência de uma controvérsia entre Deus e o seu povo, tomando a criação como testemunha. E Deus diz: o que eu fiz para que vocês não cumprissem a parte de vocês nessa aliança? Vocês têm uma aparência externa de religião, aparentam piedade, porém pretendem seguir a lei do Senhor, seguindo apenas a letra da lei, apenas cumprindo alguns sacrifícios formais. Porém, o que o Senhor deseja é que vocês vivam o espírito da lei, exerçam comunhão com o Senhor,
numa relação de amor, graça e misericórdia, que se revele na conduta de vocês de bondade e justiça em relação ao próximo também. Os profetas Amós e Oséias deram ênfase a que vivessem em justiça, nos caminhos do Senhor, e Deus diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Ao estudarmos o Velho Testamento, quando nós chegamos ao livro do profeta Daniel, no capítulo 9, nós encontramos uma das mais comoventes orações do Velho Testamento. E ao se aproximar o final dos 70 anos de cativeiro em Babilônia, o profeta Daniel ora ao Senhor, porque ao estudar o livro de Deuteronômio, ele percebe de que se eles desobedecessem ao Senhor, eles iriam para o exílio. E agora Moisés diz que essa seria a consequência de quebrarem a aliança. Daniel, na sua oração ao Senhor, ele ora e pede perdão a Deus. E diz: Senhor, lembra-te do teu povo, restaura o teu povo. O mal que veio sobre nós não foi por acaso, mas foi porque nós desobedecemos a aliança com o Senhor nosso Deus. Isso é fruto da nossa própria condição. Restaura, Senhor, o teu povo. Livra-nos do exílio. Em Deuteronômio, o Senhor havia dito a Moisés que lá no exílio, se eles se voltassem para o Senhor em seu coração, o Senhor prometia restaurá-los, torná-los outra vez uma nação próspera. E o Senhor profetizou através de Daniel agora, que após 70 anos de domínio babilônico, Jerusalém seria restaurada. O Messias viria para fazer uma nova aliança, e o Senhor estaria para sempre com o seu povo, alcançando os seus filhos, não apenas em Judá, mas em todas as nações. Enfim, o livro de Deuteronômio está repleto de mensagens de advertência e de esperança, apresentando mensagens de obediência a Deus, mas mostrando as consequências da desobediência. Hoje, como Israel espiritual de Deus, como sua igreja, nós podemos trazer lições preciosas do livro de Deuteronômio. E conhecendo as mensagens de Deus que ali estão, nós podemos viver uma vida de comunhão com o Senhor, de fidelidade e aliança que Ele tem feito conosco, preparando-nos para a Canaã celestial. Que o Senhor nos abençoe e nos guie, para que possamos volver-nos ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, amá-lo e servi-lo e estarmos para sempre com Ele no seu santo reino. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para tanto.